Oi pessoal, começando mais um vídeo no nosso canal e esse vídeo aqui é o primeiro de 2026. Eu vim aqui hoje mostrar pra vocês esse ventilador, gente, porque aqui tá uma quentura que não tem como ficar sem ventilador não. Acho que vai ficar o áudio meio ruimzinho aí, mas tudo bem. E tá meio escuro aqui, ó, eu tô suando já. E tá meio escurinho aqui, que eu tô no escritório e a luz queimou, mas tudo bem. Depois o Maurício colocou outra luz aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês as nossas metas de 2025 e mostrar pra vocês como o poder da manifestação é grande, desde que você tenha fé. Porque a manifestação é a mesma fé. Só mudaram o nome, colocaram meio que gourmetizado, entendeu? Mas é isso aí. Manifestação, fé, é tudo ligado. Ó, metas para 2025. Essas foram as nossas metas. A primeira meta, apesar que eu não coloquei tipo assim, eu quero a primeira, segunda, terceira, não. Eu coloquei todas que a gente precisava, que a gente queria. E aí, de acordo foi acontecendo, a gente foi só marcando. Ó, a primeira aqui, né? Tá assim, ó. Maurício sair da empresa que ele trabalhava, que ele era CLT. Então é uma coisa que a gente queria muito, ter a nossa empresa, ter o nosso tempo, que a gente fizesse nossas coisas. Então, conseguimos. E assim, não era só o sair por sair, era sair com tudo certinho, receber tudo certinho, sem precisar estar pagando a multa de, acho que é 40%, né, quando você pede para sair. Sem nenhuma inimizade, porque assim, a gente não sabe da manhã. Se você for um bom funcionário, você, se Deus o livre, precisar voltar, as portas da empresa estarão abertas, porque você fez tudo certinho. Então não adianta você meter os pés pelas mãos, querer sair, bater de frente com o seu patrão, que não vai dar bom. Não vai dar bom pra você isso aí. Então era um objetivo nosso, era que ele saísse, mas que tudo ficasse em paz, tudo amigável. Aí colocamos ampliar e focar na nossa empresa. Ampliamos e focamos. Ampliamos como? Fizemos o nosso escritorinho aqui, né? Como eu falei que eu tô no nosso escritório. Que nosso escritório tem o quê? Tem um notebook, tem o computador. Fizemos uma mesinha. Tudo certinho. Isso aqui atrás foi Maurício que fez pra colocar os produtos que a gente trabalha. Falta bastante produto aqui, muito produto. Tem produto que nem cabe aqui. Então, fizemos o nosso CNPJ, temos uma empresa. Outra coisa que a gente queria, trocar de carro. Conseguimos. A gente começou, o primeiro carro que a gente teve foi um Golf sapão. Eu achava lindo, maravilhoso. Só que assim, o documento não prestava pra nada. O documento era uma bomba. E tudo que ia fazer no carro, né, a manutenção era muito cara. E ó, era no tempo das vacas bem magro. A glória a Deus, né? Aí a gente acabou trocando ele, que ele não teve condição de pagar o atrasado, né? PVA, multas, que a gente já pegou ele atrasado. Mas foi a oportunidade que a gente teve de pegar um carro, então a gente pegou assim mesmo. Aí trocamos por um C3. E o C3 serviu pra nós demais, gente. Demais. Aí quando foi o ano passado, que faz um ano agora, em janeiro, faz um ano, a gente conseguiu comprar o nosso carro. Um outro carro, trocamos. O que era nosso, nós vendemos pro nosso tio. E aí ficamos com... compramos esse agora, uma Duster, nós compramos, graças a Deus. Foi financiado, era um carro que a gente queria muito. E quando eu conheço o Maurício, ele falava que tem um sonho de ter um carro alto. Então assim, o sonho dele também virou meu sonho. Se não for assim, pode ser do casamento, gente. Se o seu sonho não for do seu esposo, os dois não sonharem juntos, não andarem juntos, desista. Pode desistir, que não dá certo não. Só dá certo os dois andando juntos, lado a lado. E não é só flores não, tá? De volta e meia tem espinho também. Todo casamento de volta e meia tem espinho. Então é normal. São duas pessoas pensando completamente diferentes, mas tá. No final, quando tem conversa e união, tudo vai dar certo. Conseguimos trocar de carro. Aí a gente queria também muito comprar um pedacinho de terra, um pedacinho de roça. No intuito nosso, assim, no começo, era comprar meia tarefa.
Mas Deus, quando Ele quer, Ele dá em dobro. A gente queria meia, Deus deu uma inteira, uma tarefa completa, inteirinha. E tá lá, e a gente vai conseguir tudo, porque eu sei que a gente tem fé em Deus. E quando você tem fé em Deus, você consegue sim. Não desista não, gente, porque tudo tá certo. A gente queria viajar com a nossa família. A gente nunca tinha viajado. Aí assim que a gente compramos o carro em janeiro. Em março, nossa primeira viagem foi pra Chapada. Foi uma viagem, aqui não é tão longe, mas pra gente era tipo quase impossível. Até que a gente começou a falar, não, vamos falar o que a gente realmente quer e vamos correr atrás. Deus já deu o carro. Deus tá abençoando que tu tá conseguindo, né, Natália? Maurício falando comigo, né? Na internet tá conseguindo ganhar um dinheirinho. E eu falando com ele a mesma coisa. Tu também tá conseguindo, né? Bater as metas, porque ele era vendedor numa empresa aqui. E vendedor ganha pelas metas que ele consegue bater. Então, assim, Maurício tinha as metas dele tudo organizada. Então ele batia. Geralmente ele batia todas as metas. Então ele tirava um bom salário, porque ele corria atrás. E glória a Deus. Aí outra coisa era destravar no digital. Gente, eu era muito assim, tipo, esse canal aqui, eu já tentei ele milhares, assim, de vezes e não conseguia. Porque eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de botar ali, eu tinha vergonha que Maurício assistisse meus vídeos, eu tinha vergonha que a Alice assistisse meus vídeos, que um vizinho assistisse, porque na minha mente, os de casa nem tanto, poderiam bater uma resenhazinha, mas não ia me criticar. Só que os da rua eu ficava assim, ai, vão me criticar. Ai, eu tô com vergonha de fulano ver. Até que eu mesma parei e pensei, mas fulano não paga uma água, uma luz, fulano não me dá 1 quilo de sal. Então a opinião de fulano não vai me deixar pra baixo. Pensa numa dica que é uma das melhores, que eu mesma botei na minha cabeça, viu? Eu mesma. E a outra, o último aqui, a última meta nossa seria alcançar a nossa estabilidade financeira. Que foi essa a única que nós não conseguimos 100%. Por quê? Nosso gasto é muito grande, a gente paga parcela de carro, a gente paga tipo água, luz que vem muito caro, aí vem internet, vem tanta coisa. Só que, por outro lado, eu considero que a gente alcançou. Por quê? Porque a gente paga tudo em dia. A gente não deixa nada atrasado. A gente consegue comer o que quer, a gente passeia onde a gente quer ir. A gente paga tudo, carro, água, luz, despesa, remédio, fralda, tudo. Então assim, conseguimos isso, a gente consegue isso. Então querendo ou não, a gente alcançou, porque antes a gente não conseguia. Era muito difícil, gente, muito difícil. Então assim, as contas são muito altas e estão todas em dias, glória a Deus. E vai ser sempre, todas as nossas contas serão em dias. Só que a gente não conseguiu falar assim, caramba, tenho tantos mil na minha conta. Ainda não. Então essa foi a única que não conseguimos 100%, mas as outras todas nós conseguimos. E aí eu já vou fazer hoje. Era pra ter feito ontem, mas ontem a gente veio, né, da casa da minha sogra, passamos a virada lá. Daqui pra lá são quase 60 quilômetros, se não me engano. Então nós fomos dia 31, voltamos ontem. E chegamos meio baleados, assim, de sono e tudo mais. Mas calma, respira, que dá certo. Então hoje vamos sentar eu e meu esposo e vamos colocar na ponta do lápis tudo o que a gente quer para 2026. Quais são nossas metas e nossos objetivos. Vamos manifestar o que a gente quer e já deu mais do que certo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E toda vez que eu faço isso daqui, todo ano eu faço, gente, todo ano eu escrevo: todos os nossos sonhos e planos serão consagrados a nosso Deus. Amém. Porque Deus é fiel, gente. Se a gente não consagrar a Deus, a gente não vai conseguir. Você pode ganhar 10 mil no mês. Se você não tiver a bênção de Deus na sua vida, se você não fizer por onde Deus está com você, esses 10 mil viram o quê? Nada. Que uma pessoa que ganha 10 mil e não paga aluguel, não paga, né, contas altas assim, caramba, vive muito bem, tem vida de rico. Mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, 10 mil vira nada. Você acaba não fazendo nada. Tá, Natália, mas como foi que tu aprendeu esse negócio de metas e manifestação? Gente,
Quando nós compramos esse terreno aqui, que a gente mora hoje, essa casa, nós compramos o terreno, a gente construiu a casa, né? E aí, teve conflitos com a minha família. Eu morava na casa de uma pessoa da minha família, que aí começou não dando muito certo, e eu morava de favor, que ainda era o pior. Gente, pague aluguel, mas não mora de favor pra ninguém não, na casa de ninguém não dá muito certo. Aí, Maurício construiu só a garagem, nós íamos morar só na garagem, e eu mudei pra cá, não tinha nem portas, Maurício nem sabia. Quando o Maurício chegou do trabalho, eu já tinha me mudado. Uma amiga minha, ela me ajudou. Pra vocês terem noção, como as coisas foram difíceis para mim, que quando for pra me mudar, eu e essa amiga, carregando a mudança, nós pedimos a carroça a um vizinho, uma carroça com um burrinho, sabe? E eu não sabia guiar, só colocava todas as coisas em cima da carroça com ela e ela vinha guiando. Só que era perto também, sabe? Uma rua acima dessa aqui, que eu moro hoje. Era perto, mas mesmo assim as pessoas muitas vezes ficavam olhando, tipo, gente, não tinha porta. Aí quando o Mauro chegou do trabalho de noite, ele veio assentar as portas. Vocês sabem o que é isso? Aí tudo bem. Aí a gente ainda pagava as parcelas desse lote que nós compramos. Aí eu tinha ido lá embaixo pra pagar a parcela no escritório, né? Lá onde na parte da contabilidade, pagava tudo certinho e tal. Pronto. Quando eu cheguei lá, tava escrito assim num papel enorme: metas para tal ano, que eu esqueci qual era o ano. 2020, 2019, uma coisa assim, esqueci. E aí eu fiquei olhando e falei assim: e isso aqui quer dizer o que, fulano, né? Com um rapaz que trabalhava lá, que hoje ele é nosso vizinho, uma outra pessoa. Ele é a esposa dele. Aí ele falou assim: Natália, todo ano eu faço isso, tanto aqui na empresa quanto na minha casa, na minha vida pessoal. Eu tenho essas metas pra ver o que eu vou conseguir, que eu quero conseguir mesmo. E aí foi me explicando. E aquilo me despertou assim, ó, eu vou fazer isso. Como a gente já tava morando na garagem, eu falei, não, eu vou fazer aqui, pra gente conseguir construir a nossa casa esse ano. Era só o levantar, porque nessa casa de laje, a gente sempre quis a casa de laje. E vocês sabem que, ó, muito caro, a laje é muito cara, a estrutura da casa de laje não é qualquer estrutura, a ferragem é muito, muito cara mesmo. E só Maurício trabalhava. Eu trabalhava assim, eu fazia uma unha, um cabelo, uma coisinha ou outra, mas dava pra dar uma ajudada. E só tinha a Alicia no tempo, a Alicia era pequena. Aí eu escrevi, a primeira meta seria levantar a casa. Aí depois também eu queria muito que a Alicia fosse pra creche, porque eu não tinha conseguido uma vaga pra ela. Não tinha conseguido uma vaga pra ela, não de jeito nenhum. E eu queria muito que ela fosse pra escolinha, ela já tinha 3 aninhos. Então assim, ela ia fazer 3, né? E eu queria muito, muito que ela fosse, porque eu conseguiria trabalhar, eu conseguia ajudar a Maurício a levantar a casa. E teve uma outra meta, que se não me engano eu queria muito um micro-ondas. Olha, eu queria muito um micro-ondas. Isso tudo foi em janeiro. Só que não foi no comecinho do ano. Já foi lá pro final de janeiro, já lá pro dia 28, 30 de janeiro. Lá, mas eu vou fazer, porque é muito bom você fazer no começo do ano. Tipo assim, bateu o primeiro do ano, você já fazer. Mas tipo, hoje é dia 12, eu vou fazer hoje. Tá tudo bem também, não tem problema, tá no começo do ano. O ano começou agora. Aí eu fiz. Gente, de cara mesmo, eu já ganhei meu micro-ondas. Porque eu sou do dia 2 de fevereiro. Então assim, eu ganhei de minha mãe de presente de aniversário o micro-ondas. Eu falei, gente, isso é sério. Eu vou fazer isso todo ano. Aí depois teve a seleção da creche. A Alicia não conseguiu. Fiquei assim, meio triste, meio, mais ou menos, né? Meio desmotivada. Não, mas eu vou conseguir, porque eu tô manifestando isso, eu tô orando em cima disso, Deus tá vendo o tanto que eu preciso. Passou. Aí uma vizinha minha aqui tinha média com... Eu não sei se o rapaz era vice-prefeito ou se era vereador no tempo. E ela falou, Natália, tu não conseguiu pra Alice? Eu falei, não, fulano, eu não consegui. Ah, pô, nós vamos lá na câmera, nós vamos lá, fala que você é minha sobrinha, vamos ver que a gente consegue. A gente foi. Quando chegou lá, ele falou assim, você não conseguiu? Eu falei, não consegui.
E onde é que você mora? Eu falei, ó, eu moro em tal bairro, tem uma creche lá, mas eles também estão priorizando muito crianças de fora, que tinha vaga em outras creches. Só que eu não tinha transporte para levar a Alice, então pra gente não dava. Aí ele falou, não, isso tá errado, então vamos ver o que a gente faz, que eu também não posso tirar uma criança, ele me explicou, né, eu não posso tirar uma criança, que a mãe trabalha, os pais precisam pra colocar a sua filha. Você não entende? Lógico que eu entendo, né, eu entendo. Aí a gente foi lá, ele fez tudo certinho, ele ligou pra diretora aqui no tempo, que a diretora é até conterrânea minha, eu nem sabia, ela nem me conhecia, nem eu conhecia ela. Que ela saiu de lá do nosso povoado, lá de Feira Nova, há muito, muito tempo. Eu acho que ela era jovem ainda, estava na adolescência. E aí ele ligou, olha, fulana, eu preciso de uma vaga pro grupo 3, já tem o nome de Alicia na lista, provavelmente já tem aí, você deve estar sabendo. Por quê? A mãe dela precisa trabalhar, aí contando a situação, né? Ela mora na garagem da casa, precisa construir a casa dela. E foi contando. Gente, a mulher falou assim, ó, tem uma vaga, que uma mãe desistiu, e a vaga é de Alicia. Eu fiquei assim, caramba, gente, como que pode isso? Pronto, 2 coisas, já foi. Quando chegou no final do ano, nossa casa estava levantada, toda levantada. A Alicia ia pra escola, e aí eu conseguia fazer cabelo e unha nas portas, sabe? As pessoas me ligavam e eu ia pra casa delas fazer. E aí, assim, Maurício, nós agradecemos muito também, porque um rapaz aqui que tem um material de construção vendia pra gente pra pagar por mês. Tipo, o Maurício fazia uma compra lá, né, de 4, 5 mil de material de construção, pagava por mês. Gente, um detalhe, que Maurício ganhava naquele tempo, quem lembra aí que o salário mínimo era 840? Maurício pagava entre 500 e 600 por mês, sobrava o quê? Maurício levava marmita, sabe aquela marmita bem frajuda mesmo? Só feijão com farinha, um ovo, um pedaço de calabresa, uma coisinha assim, porque ele recebia 10 reais no tempo, ele recebia 10 reais pra fazer, que era o valor da marmita. Ele levava de casa, pegava os 10 reais, aí trazia uma bolacha pra Alicia, um arroz, um açúcar, e isso nós ficamos nesse processo o ano todo, e mesmo no pouco a gente era feliz, porque nós tínhamos um ao outro, não faltava nada pra Alicia. Sabe o que é nada? Da roupa, a sandália, o perfuminho dela, os creminhos dela, nunca faltou nada, nunca, 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 nunca. Às vezes só tava pra nós, mas nós conseguia, a gente conseguia ver, ai, que vontade de comer tal coisa, mas eu sabia que eu não podia, mas pra ela sempre tinha que ter as coisinhas dela, nunca faltou. Porque não seria justo a gente também só correr atrás de fazer uma casa melhor e deixar a nossa filha passar necessidade. Não existe isso. Pra gente, não cabe na nossa mente isso. Até hoje, nós temos 3 filhos, a Alice já tá grandona, e mesmo assim, nunca faltou nada pra nenhum dos 3. E eu creio em Deus que nunca vai faltar. E foi desse jeito que a gente conseguiu nossa casa. E aí eu engravidei de Diogo. Nesse meio tempo aí, nesse processo aí de construir a casa, eu engravidei de Diogo. E eu era servente da casa, né? Maurício era o pedreiro e eu a servente. De repente a barriga foi crescendo, crescendo. Já não podia mais estar pegando peso, não aguentava. Mas mesmo assim, Deus foi fiel em todos os momentos. Muitas vezes Maurício chegava do trabalho já de noite, ia com a barrigona, grandona, e a gente morava na garagem. E aí, Maurício ia puxar o contrapiso dos cômodos. Um dia em um cômodo, outro dia no outro cômodo. E sempre Deus colocava alguém pra ver. Passava e via, trabalhando sozinho. Falou, não, deixa eu dar uma ajuda. Teve um rapaz que o povo pode falar mal dele, tanto que for, mas nós somos muito, muito gratos a ele. Porque ele ajudou a puxar o contrapiso da sala até a cozinha. E olha que essa casa é grande. E ele também trabalhava de pedreiro. Então, assim, foi muito importante pra gente essa ajuda. Todas foram, mas essa, gente, precisava fazer um contrapiso só nessa parte dessa casa, pra poder a gente conseguir já entrar pra dentro. E mais um detalhe, a gente não tinha porta. Como já tem as portas da garagem, tudo bem, a porta da frente não tem, porque eu tinha na garagem, mas e a do fundo ficou a mesma que tinha, né? Só que as janelas não tinha
não tinha, tinha só o buraco, né? Não tinha a janela. E aí foi manifestando, um ano após outro, ele foi manifestando. Esse ano vamos fazer assim, assim, assim. Esse ano nós vamos conseguir isso. Ah, esse ano vamos conseguir o carro, vamos trocar essa moto em um carro. E a gente conseguiu. O nosso primeiro carro, como eu falei, foi o Golf. Nós conseguimos, manifestando. A gente conseguiu já lá para agosto, setembro. A gente conseguiu ter o nosso primeiro carrinho. Vocês não sabem tanto que é gratificante eu olhar lá para trás, ver como a gente veio de lá pra cá e hoje a gente tá bem. Já enfrentamos muita coisa no nosso casamento e nós estamos bem, estamos fortes, estamos seguros e, acima de tudo, tementes a Deus. Nós somos tementes a Deus, nós cremos muito em Deus e tudo que nós fazemos a gente apresenta primeiramente a Deus. Os levantes sempre vão vir. Isso aí é fatal, gente. Isso vai vir. Porque quando você começa a manifestar, as coisas vêm. É como se você fosse um imã. Que você falou, você mandou pro universo que você quer isso. Então o que vai acontecer? Vai vir. Vai vir. E você pensa positivo. Vai vir. Vai ser assim, e vai ser, e eu vou fazer, e vai acontecer. E acontece. Mas vem tanto, vem com muita abundância, vem no de repente, porque o de repente de Deus é extraordinário. Vem tão no de repente que vão lhe acusar, que você estava roubando, como aconteceu com a gente. Você estava roubando, que você estava fazendo coisa errada. Porque como que do dia pra noite você conseguiu comprar um carro? Como que do dia pra noite você conseguiu comprar uma moto? Ou comprar... o ano passado a gente teve... No outro ano atrasado a gente teve essa manifestação da moto. E a gente conseguiu comprar a moto. Conseguiu que Maurício subisse na empresa que trabalhava. Ele era promotor. Conseguiu que ele virasse vendedor. Tudo através da manifestação. Esse vídeo tá ficando muito grande já. Então, já deu. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, de manifestação, só pra vocês falarem, deixem nos comentários que eu venho falar mais e mais e mais e mais, porque eu sou prova viva que isso existe, gente. Manifestação atrai. Você tá falando assim pro universo. Gente, e pra vocês aí, o que é o universo? O que é? Pra mim, assim, ó, eu tô mandando pro universo, e o meu universo é Deus. E Deus dá ordem aos anjos deles para trazer bênçãos até nós. Então é isso, gente. Ó, um beijo no coração. 2026 é nosso. Faça as metas de vocês, escreve, ore em cima desse propósito. Consagre a Deus que vocês vão conseguir também, assim como eu tenho certeza que eu vou conseguir. Tchau.